Fala galera que curte o canal do Gandaia, estamos aqui hoje para mais um vídeo de palpites, análises e placar exato para essa sexta-feira de futebol. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like e compartilha o vídeo aí com seu amigo que gosta de fazer aquela fezinha, beleza? Não se esquece galera, muita gente que assiste nossos vídeos, muita gente aí que tá compartilhando nossos vídeos ainda não é inscrito, então não custa nada. Clica lá e se inscreve, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Começando com Cagliari e Empoli, o jogo pelo campeonato italiano. Mando de campo do Cagliari. O Cagliari que começou mal o campeonato, né? Tá em 19º colocado, vice-lanterna. O Empoli tá ali no meio de tabela, né? Então com 2 vitórias, né? Os últimos 5 jogos do Empoli foram 3 empates e 2 vitórias. Então é um time que nos últimos 5 jogos não perdeu. Mas o jogo é fora de casa, né? O jogo é fora de casa, então é um confronto aí bastante igual. Eu cravaria um empate nesse duelo, mas se tiver de apontar algum favorito, eu iria para o Cagliari empate, dupla chance no Cagliari empate, justamente por ser mandante. São 2 equipes de médio porte, então esse começo de campeonato aí pode ser um pouco enganoso. Taxa de sucesso das equipes, o Cagliari nos últimos 10 jogos foram 3 vitórias, os últimos 10 jogos do Empoli foram 5 vitórias. Verona e Torino, também pela Série A italiana. O Verona que tá ali na 7ª colocação, Torino tá na 5ª colocação, então são 2 equipes que começaram muito parecidos no campeonato. O Verona, nos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas e 2 vitórias, vem oscilando bastante. Já o Torino não perdeu em 5 jogos, os últimos 5 jogos do Torino foram 3 vitórias e 2 empates. Mas o jogo, mais uma vez, é fora de casa, né? Então um jogo bastante duro, jogo muito igual, cravaria um empate também nesse duelo, beleza? Over 1,5 dá para marcar também nesse duelo. Over 1,5 acredito que possa acontecer. 70% de chance, né, que isso aconteça. Uma odd de 1,39 é uma odd muito boa. Então eu iria para um empate seco nesse duelo, certo? 1-1, 2-2 e over 1,5. Os últimos 10 jogos do Verona foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Torino foram 5 vitórias do Torino. Vamos para o próximo jogo. Já pelo campeonato alemão, a gente vai ter o Augsburg recebendo mais, né? 2 equipes que começaram meio que capengando no campeonato alemão. O Augsburg é o 11º, mas é o 15º, certo? Apenas 2 pontos. Os últimos 5 jogos do Augsburg foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o mais não vence há 4 jogos, né? Então vem tendo dificuldades e o jogo é fora de casa, certo? Outro jogo também muito igual, outro duelo muito igual, então daria para cravar outro empate. Certo? Tentar pegar aí, galera, dá pra vocês fazerem com esses 2 primeiros jogos que eu mandei pra vocês, daria pra você fazer aí uma tripla de empate, pra tentar pegar um cash outzinho, porque pode acontecer, beleza? Mas over 1,5 no campeonato alemão é sempre muito viável, tá? Com 88% de chance disso acontecer, com a odd de 1,22. Então, nesse duelo, um empate seco, certo? Ou então over 1,5. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Augsburg, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Mainz foram 6 vitórias, beleza? Então, vamos para o próximo jogo. O Alavés recebendo o Sevilha, dessa vez pelo Campeonato Espanhol. O Alavés que tem 7 pontos na competição, começou até bem, é o 8º colocado. Sevilha está ali na 14ª colocação, os últimos 5 jogos do Sevilha apenas uma vitória. O Alavés, os últimos 5 jogos, 2 vitórias, e dessa vez o Alavés é mandante, né? Então leve favoritismo aí para o Alavés por estar jogando em casa, certo? O over 1,5 pode cair bem nessa partida. O Alavés marcando um gol no jogo também pode cair bem nessa partida. E o Sevilha, o under 1,5. Eu acredito que o Sevilha não marca mais de um gol. Então o under 1,5 para o Sevilha também pode cair muito bem para esse duelo. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Alavés foram 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Sevilha foram 3 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pelo campeonato francês, o Nice recebe o Saint-Étienne. 2 equipes que não começaram bem o campeonato. O Nice é o 12º, o Saint-Étienne é o 16º colocado. Então acredito que o mando de campo possa prevalecer. O Nice nos últimos 5 jogos, uma vitória apenas. E o Saint-Étienne nos últimos 5 jogos, né, ficou oscilando ali, vem de 2 vitórias. As casas de aposta dão um leve favoritismo para o Nice, eu concordo. Então quem quiser cravar uma vitória seca do Nice colocando um valorzinho pequeno também é viável, né? Empate anula para o Nice também é muito válido. E o dupla chance, empate, né, para o Nice também é muito válido. O over 1,5 também é muito válido. Na Europa costumam sair muitos gols. E essas 2 equipes são 2 equipes que criam bastante. Então acredito que essas opções aí são bastante viáveis. Taxa de sucesso dessas 2 equipes, os últimos 10 jogos do Nice, 2 vitórias apenas. E o Saint-Étienne nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. Beleza, galera? Então vamos para o próximo jogo. Teremos aí pelo Campeonato Português o Nacional recebendo o Braga.
O Braga, que é o 7º colocado, começou bem a temporada. O Nacional é apenas o 15º, 4 pontinhos no campeonato. Mas vai receber o Braga, né? O jogo é em casa. O Nacional que tem uma vitória nos últimos 5 jogos, certo? Então aqui as casas de aposta estão dando um leve favoritismo pro Braga e eu concordo. Então se você quiser colocar uma moedinha no Braga, na vitória seca do Braga é válido. Eu amarraria esse jogo com um empate, né? Então a dupla chance aí, fora empate, que tá com a odd de 1,20 mais ou menos. É uma odd boa, é a média, né? Na sua casa de aposta, não sei qual é o valor que tá, mas a média de todas as casas dá 1,20. Over 1,5 tá com a odd de 1,26, então também é muito válido o over 1,5 para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Nacional foram 3 vitórias, os últimos 10 jogos do Braga foram 5 vitórias. Beleza? Mudamos para o Campeonato Árabe Liga Saudita. O Al-Ahly, time de Firmino, recebendo o Damak. O Al-Ahly dentro de casa é favorito para esse duelo, ele que está em 9º lugar, o Damak está em 12º. Então as casas de aposta dão um leve favoritismo sim para o Al-Ahly, eu concordo. Então o Al-Ahly para esse duelo, vitória seca ou over 1,5. Se você quiser ir ao Al-Ahly marcando 2 gols no jogo também é válido, colocando uma moedinha, beleza? Os últimos 10 jogos do Al-Ahly, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Damak foram apenas 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E o último jogo das nossas análises, o Al-Ittihad recebendo o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, certo? O time de Cristiano Ronaldo, que tá ali na 7ª colocação, também não começou bem. Por outro lado, o Al-Ittihad é o 3º colocado, com 9 pontos em 3 jogos, então tá muito bem. Vai ser um jogo muito duro, mas a gente não pode fugir do favoritismo do time do Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Então, quem quiser cravar uma vitória do Al-Nassr, arrisca ali um valorzinho, porque o Al-Ittihad começou muito bem, certo? Eu iria no over 1,5. Over 1,5 eu acredito que saia, tá? Com a odd de 1,16, 76% de chance disso acontecer, certo? Então, 1,5 é muito válido nesse jogo. Fora empate também é muito válido. E fora empate anula também é muito válido. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos foram 5 vitórias do Al-Ittihad. E o Al-Nassr vem mal, os últimos 10 jogos foram apenas 2 vitórias, beleza? Então vou deixar agora um bilhetezão aí para vocês pela SeguroBet, o link tá na descrição do vídeo, quem quiser ir nessa casa que já está regularizada, então não tenha medo, beleza?